O Marcel entrou agora, Gani. Hum. Ele tá buscando uma área, né? Ele tá buscando trabalhar com terapia. Fala pra ele se é bom trabalhar com terapia. Muito! Já vamos Noção. visualizando onde você quer chegar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Bianca. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Alan. A Bianca Bom também dia. é da Obrigada, casa, bom dia. já está nos cursos, já está no curso de apometria, né, Bianca? Já é uma terapeuta próspera aí. Tá vindo a prosperidade, tá aqui, ó, já tá aqui. Você está movimentando, tá Tô chegando. movimentando, tá chegando. Alan, Pois não, você já é formado em alguma terapia? Se é formado paz, como eu sou terapeuta RG. RG? Boa. Fala aí em 30 segundos, para quem não conhece, o que é o RG? Oi? O que é o RG? É TRG. TRG, explica um Então, pouquinho, de forma breve. a T- TRG é terapia de reprocessamento generativo. Ela costuma não ser convencional, né, como as de fala, por exemplo. A gente usa métodos que vão diretamente, a gente passa uma diretriz para o paciente e direto nas memórias do inconsciente, né, para a gente buscar no inconsciente os possíveis traumas, né, que acarretam os problemas que a pessoa vive no dia a dia. Então a gente vai passando uma diretriz, vai fazendo ela buscar dentro do inconsciente, assim a gente encontra esses problemas, né, como eu disse, não é uma terapia em si falada, então a gente trabalha com a repetição, né, desses traumas e com o reprocessamento neural da pessoa. A gente induz os neurônios a trabalharem para se reprogramar, né, ressignificar o que é o trauma. Interessante. Excelente. Seja bem-vindo, Alan. A Obrigado. gente sempre. As pessoas 9 horas começam a entrar, né? Em cima da hora. Tem algumas aqui que estão tentando entrar, tô falando aqui só dando um suporte. Eu vou esperar no máximo 9h10 para a gente começar, tá? A gente vai falar de prosperidade, e uma das questões da prosperidade é o compromisso, né? E muita gente deixa, as pessoas deixam para a última hora e às vezes da última hora não dá tempo, né? Acontece alguma coisinha, dá uma vontade de fazer xixi, aí não consegue entrar. É, e uma das questões, gente, que muda muito a questão da prosperidade é que se você fala assim, ai, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, porque eu tinha um monte de coisa para fazer, é porque as coisas estão dominando você. E não você está dominando as coisas, as questões do dia a dia. Então, quando você começa a virar a chave, não importa o que tem para fazer, eu vou fazer assim, assim, assado, na hora certa eu tô ali, porque eu até mandei a frase do cavalo selado, é, quem entra em cima da hora entra meio descompassado, difícil entrar na frequência, e isso vai, logicamente, influenciar no resultado que ela vai ter no processo, né? A gente vai falar hoje sobre prosperidade, sobre posicionamento, né? O Marcel tá aí, só que a forma que a gente faz aqui no Veca, Marcel, eu nunca vi alguém fazer. Inclusive, a, a Irani fez a mentoria com a gente, né? E na hora que ela lotou a agenda, ela contratou uma social media, e aí nem a social media dela nunca viu a estratégia que a gente usa. Então, assim, a gente criou para começar com pouco, para começar do zero. E sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. É, e Hoje é às dia, vezes, pode falar. desculpa, hoje é dia de Santa Sara Cali. Não sei quem é do povo cigano também. Ontem eu tava lá na gira de homenagem a Santa Sara. Opichan. Hoje é o Ptah.
esse povo cigano, né? O povo cigano ele vem trazer muito a questão da prosperidade, da negociação, né? A questão é, das terapias também. O povo cigano vivia fazendo terapias, né? Vários tipos de terapias, além das cartas, do tarô, tarô cigano. Quem gosta do tarô? Boa. Eu São acho várias. interessante, mas eu nunca participei, não. Legal. O tarô cigano a gente brinca que é o Fifi, né? O ser Fifi. Ele é o fofoqueiro dos tarôs. Porque você quer perguntar alguma coisa, é pro tarô cigano. Fora essa energia cigana, né? Eu gosto muito da energia cigana, né? Eu gosto do Zorro, da relógio, essas coisas. Essa energia do povo cigano também, da alegria, da liberdade, né? De ser você. E aí, muitas das questões que a gente tem, né, com vários povos, seja o povo cigano, seja até religiões de origem afro, né, no caso, Umbanda, Candomblé, outras aí, tem muitas questões que a gente guarda muitos preconceitos, né, porque a gente foi ensinado a demonizar, a ficar assustado. Sim, Olha o homem do saco, né, viu o cigano? Olha o homem do saco. sacanagem, pô. É, tinha a história antigamente que ciganos roubavam criancinhas, Hum, né? Nunca foi isso, nunca existiu isso, né? Mas era só uma forma Nas das pessoas manterem afastarem. distância, e ficarem com medo. Perfeito. E sobre isso, eu tive uma reflexão essa semana, né? Que foi interessante para mim, porque eu traumatizei meus gatos, gente, para protegê-los. O que que acontece? A gente tem dois gatos que eles estão ali de 4 para 5 meses, e um dos grandes medos que eu tenho é de atropelar eles, né? Na entrada ou na saída com o carro. É uma preocupação grande. O que que eu fiz? Toda vez que eles estavam na garagem, eu buzinava o carro alto ou acelerava o carro, para eles ficarem com medo do carro. Então, quando eu vou sair, eu ligo o carro, eles correm pro corredor e ficam olhando assim de ladinho. Então, eles não vêm atrás do carro. E aí eu refleti, nossa, é exatamente isso que os nossos pais fazem com a gente. Eles querem proteger a gente, então eles nos traumatizam. Vocês sabem qual é a origem da palavra trauma? Trauma vem daquele pauzinho que ajuda a árvore a crescer. Sabe? Que você coloca do lado e amarra a muda para ela crescer. Aquilo lá é o trauma. Então, os traumas, eles servem de apoio no nosso crescimento, na nossa evolução. Só que ele serve quando a gente é uma muda, né? Ao contrário dos gatos, quando a gente cresce, fica adulto, a gente tem que olhar, opa, preciso tirar esse trauma aqui, opa, preciso tirar esse trauma aqui. Porque os pais fizeram isso, às vezes até para proteger deles mesmos, né? Às vezes da inconstância, do que eles estavam passando, da dor que eles tinham. Então, as pessoas culpam os pais quando, na verdade, os pais fizeram o que eles podiam para te proteger, para te manter vivo nas condições deles. Aí você cresce, você vira adulto, ao invés de ficar olhando o que seus pais fizeram, olha o que está em você e tira. Trabalha, responsabiliza por quem você é, né? A gente fala aqui como terapia, a gente vai falar como terapeutas também, porque a gente vai falar sobre crenças, muitas das crenças sobre dinheiro foram proteções que os pais colocaram para o que eles passaram, né? De forma inconsciente, de forma, ou até, às vezes até consciente, né? Então, a gente vai trabalhar bastante. Quanto mais a gente traz para o consciente, quanto mais a gente fala dessas questões, melhor. Seja bem-vinda, Silvia. Então, são 9h10. Vou começar um pouquinho apresentando o que vai ser o treinamento para vocês, tá? O que que é esse treinamento? O que eu preparei nesse treinamento, né? A gente vai falar de terapeuta, a gente vai falar de prosperidade. E prosperidade, gente, prosperidade é o terno que eu estou usando, é o BMW na garagem ou a casa com piscina? Prosperidade é uma energia.
né? E vocês sabem quando a partir de quando eu me senti próspero? De quando eu estava no fundo do poço, no fundo mesmo. Foi um momento da minha vida onde eu passei por grandes dificuldades, já faz um pouco mais, faz quase 7 anos. E naquele momento eu estava assim em burnout, devendo R$ 200.000. é, Tive que morar de favor. Na época tinha Fabiola também entrando. Então foi um momento assim bem complicado. Fui morar de favor com devendo R$ 200.000, sem perspectiva de ganhos. E naquele momento, sabe o que foi mais importante? Às vezes a gente fica nesse processo de fundo do poço, né? De limite da vida, né? Ao ponto, às vezes, de até pensar, né? Como seria o fim da vida? E o fim da vida, gente, é o pior vazio que tem. É o pior de todos. Às vezes a gente pega as dores, né? A gente vai trabalhar muito com as pessoas que passaram dificuldades e a gente pega lá aquele fim da vida ali de dores, de problemas, de questões. Você multiplica tudo por 1.000, é a dor de você chegar no ponto de será que a vida vale a pena? É pior do que qualquer problema, porque todos os problemas que a gente tem, quanto que a gente resolve, gente? Em vida. Se você não tem a vida, você não tem como resolver mais. E com um problema que é muito maior do que todos os outros. Por que que é importante, às vezes, falar sobre isso? Porque todo terapeuta, ele consegue ajudar o outro naquilo que ele superou. Você pode ver, o cara que era quebrado, ele começa a ficar começa a juntar dinheiro, a crescer, ele vai dar aula de educação financeira. O cara que tinha um relacionamento bosta, tóxico, fez muita merda em relacionamento, ele se torna um terapeuta de relacionamento. Quando ele cura isso, quando ele tem um relacionamento saudável. Não é assim que funciona? A pessoa que emagreceu, que quebrou essas crenças, que conseguiu emagrecer, ela vai ensinar outras a emagrecer. Então, por que que é difícil, gente, o terapeuta vender para quem conhece ele? Porque a minha família, as pessoas próximas me conheceram lá atrás. Então elas têm a visão de mim de obeso, quebrado, de não sei o que lá. Obeso eu nunca fui. Mas das dores que a gente passou. Então ela, pera aí, essa pessoa passou por isso, como que ela quer me ensinar? É porque ela só ensina depois que ela superou. Só que a gente não adianta só virar a chave. A gente precisa praticar isso no dia a dia. Porque as pessoas só ouvem você quando você tem resultado. Se você não entra na minha página, você não vê lá mais de 10.000 seguidores e seguidores reais, porque tem várias páginas aí de terapeutas que você vê lá 40, 100 mil seguidores. Você vai lá no. Eu faço isso, eu pesquiso se a pessoa é real. Eu vou lá e olho nos seguidores, tem um monte de Mohamed lá, né? Ou se não, a pessoa tem 100.000 seguidores e tem duas visualizações no Reels que ela posta. Não é possível isso. Você vai ver, por exemplo, eu entro lá nessa página, cada Reels tem 1.200, 1.500 visualizações. Por quê? Porque são seguidores reais. A gente está movimentando isso desde o começo e crescendo conforme a gente vai trabalhando. Então, como que eu Eu, me senti próspero no fundo do poço? Porque quando eu passei pelo fundo do poço, o que eu chamo do meu fundo do poço, eu entendi uma coisa: ninguém vai me salvar, ninguém vai me ajudar. Que se lasque as pessoas que eu tava querendo agradar, que se lasque as pessoas que eu tava querendo suprir as expectativas. Eu tava esquecendo de mim. Eu tava esquecendo de me valorizar, de me priorizar, de tomar decisões. E se você esquece de você, é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. É o primeiro passo para você afundar. Então, o terapeuta, gente, ele tem muito. É muito comum o terapeuta ser bonzinho, gente. Ai, porque eu sou bonzinho, porque eu tô aqui para ajudar as pessoas, porque eu sou luz, né? Eu sou aquela luz. E muitas vezes essa luz que as pessoas querem mostrar, o que que é? Manipulação pura. É maldade. Por quê? Por que que é manipulação? Se a pessoa acha que você não é boazinha ou vê uma atitude que é incoerente e te critica,
Dói. Ai, como assim ela fala disso? Eu ajudo tanto, eu sou boazinha, porque eu ajudo um monte de coisa, pessoas, sou terapeuta, porque eu sei tudo. Como assim essa pessoa fala isso? Aí vem o verdadeiro eu. Quem aqui conhece pessoas boazinhas e já viu essa situação? Se você é realmente bom e não bonzinho, quando a pessoa te critica ou te questiona, tá tudo bem, é sobre ela. Entendeu a diferença? Agora, se eu tô tentando ser bonzinho, luz, muito gratiluz, quem conhece a gente? Gratiluz, ai, gratidão, gratiluz e tal, tal, tal. É pessoa que não resolve conflito, é pessoa que não se responsabiliza, é pessoa que não toma decisão, é pessoa que não faz o que tem que fazer, é pessoa que tá se deixando pra depois, é pessoa que tá colocando os outros na frente dela. Essa pessoa é boazinha, gente? Então, se você quer ser um terapeuta próspero, você precisa ter responsabilidade, atitude, tomar decisões, sabe? Fazer o que precisa ser feito. Então, tudo isso vai virando a nossa chave para a prosperidade. Porque a prosperidade, vou até tirar o terno aqui, que era só uma conversa do começo para a gente vai falar sobre posicionamento, né? Esse terno, gente, me ajudou a fechar um negócio de 150 mil reais, vocês acreditam? A gente vai falar de posicionamento. Uma das coisas importantes é a gente também, não precisa ser um terno, mas eu tenho que estar organizado, eu tenho que estar com uma aparência mínima ali para atender. Porque se eu fico com a barba mal feita, não me maqueio. Não me maqueio, não, tá? Mas se quiser, pode se maquiar, pentear o cabelo. Na hora de um atendimento, a sua energia é outra. Então, a prosperidade, ela é energia, ela não é o meu terno, a BMW, a casa com piscina. A prosperidade é a energia daquela pessoa que está se priorizando e está crescendo. Às vezes, a Eu pessoa posso, fica posso assim, fazer posso fazer um adendo a respeito de prosperidade? diga. Então, que nem você estava falando, eu fui alcoólatra durante mais de 20 anos. Uhum, E eu era bonzinho, mas eu queria ajudar as pessoas que estavam no mesmo meio do que eu. Só que no final das contas, a gente dava ajuda para as pessoas, não era ajudável e nossa ajuda não adiantava de nada. Ou seja, eu tive que abdicar de tudo e correr atrás da minha sozinho, sabe? uhum. Aí, Perfeito. digamos que eu sou um exemplo de que a gente pode mudar para eles, sabe? Mas o que eu percebi com isso é que, na verdade, eles não querem mudar. Eu consegui, mas eu posso dar ajuda, mas eles não querem. Isso que, sabe, deixa um pouco empacado do meu lado. Então, o que a gente tem que fazer? Infelizmente, a gente tem que dar as costas e seguir a vida, né? Perfeito. Sabe qual a melhor prova de amor pelo outro, Alan? Né? Amar a si mesmo. Se eu não tô me amando, me priorizando, eu não consigo ajudar. E tem uma palavra, Sim. essa palavra ajudar é péssima, gente. Cada vez, ó, quanto mais eu faço caridade, menos eu quero fazer. Sabe por quê? Quando você ajuda, quem que você está ajudando? Primeiro, é a sensação de que eu sou responsável pelo resultado do outro. Ajudar. Eu não sou responsável pelo resultado do outro. Quando eu ajudo, quem que tá precisando de ajuda? Quem tá sugando os outros, quem é escasso, quem não tá se comprometendo. Porque quem tá pode estar na dificuldade financeira, pode estar na dificuldade emocional. A pessoa que quer, ela vai lá, ela busca uma terapia nem que for gratuita, ela vai atrás de um trabalho, ela faz. Quem quer, faz. Quem está precisando de ajuda é porque não está fazendo. Faz sentido, Alan? As Sim, sim, pessoas que total. eu fiz de graça aqui, a gente já fez mais de 5 mil atendimentos. Os atendimentos que a gente ou fez para ajudar, ou a gente deu um desconto ali para a pessoa para ajudar, foram os atendimentos que a gente teve mais problema. Imagina. Por quê? A pessoa não se compromete. Quanto mais ela me pagou, mais transformação ela teve. E até nas mentorias. Os alunos que a gente fez, que quando a gente começa, a gente quer fazer, vem aqui, meu amigo, eu vou te ajudar, você paga depois que começar a entrar dinheiro, sabe esse tipo de coisa? Quem a gente fez isso foram as que mais patinaram. Por quê? Não teve o comprometimento. Dinheiro é energia, é troca, é prosperidade. Então, a prosperidade é quando eu estou
bem comigo mesmo e eu tô crescendo, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo. Fabiola, pode falar. Oi, bom dia. Eu tenho, por mim, assim, foi aprendizado de, inclusive, a constelação, a gente trabalha muito com isso, que a gente só ajuda quem pede ajuda. Que se a gente oferece ajuda, às vezes a pessoa ou não quer mudar, como o Alan falou, ou, enfim, ela tem que pedir. Aí sim, a gente consegue fazer alguma coisa, assim, isso é o meu olhar. Porque Nem senão a gente é até Jesus. invasivo, sabe? Ah, eu vou ajudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa não quer, ela tá ali, não me dê, sabe? Tá naquele mundinho ali, ela que tem que fazer o movimento de querer alguma coisa. Aí a É gente capaz de precisa culpar a fazer. gente ainda, né? Fato. Depois fala mal. Se a gente vai, faz alguma coisa e depois mete pau. Fala, não, que isso, né? Enfim, Nossa. precisa querer, precisa pedir. É isso. Então, nem Jesus não chegava assim, ô, vem aqui, você tá com a agenda vazia? Vem aqui que eu vou te ajudar. Ô, você tá com dificuldade de ser terapeuta? Vem aqui, vou curar sua perna. Nem Jesus fazia isso e ele tinha. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento de metafísica, ele foi o maior metafísico que existiu. Então, quem ele ajudava? Quem se esforçava para chegar até ele. E nem era só pedir ajuda. A pessoa tinha que se esforçar para chegar até ele, não é? E chegava, quem curava a pessoa? Sua fé te curou. E outro passo, vai e não peques mais. Então, sua fé te curou e para de fazer merda, certo? Então, gente, esse treinamento, quem é o responsável por fazer esse treinamento ser incrível? É cada um. Eu tô aqui, eu vou passar vários conteúdos, vou fazer dinâmica, vou trabalhar crenças, mas é você que precisa estar atento, desperto, comprometido, porque às vezes, gente, eu já passei treinamento de 3 dias que eu só lembro de duas frases do treinamento, que mudaram totalmente. Uma das frases era que a pessoa falava assim, é uma pessoa que estava lá no palco, ela falou assim, eu não tentei fazer, eu tentei até dar certo. Eu não tentei dar certo, eu tentei até dar certo. Entende? Eu vou continuar. Não deu certo, eu vou fazer de outro jeito, eu vou mudar a estratégia, eu vou fazer até dar certo, né? E a segunda frase foi, na época, eu estava fazendo mentoria daquele tipo que você fazia uma reunião de reconhecimento para fazer fechamento. E aí uma pessoa falou assim, gente, essa reunião não é para você ajudar a pessoa, essa reunião é para vender o treinamento, porque é o treinamento que vai mudar a vida da pessoa. Porque eu fazia a reunião, era fazer de 40 minutos, eu fazia a reunião de 2 horas. E passava dica disso, dica daquilo, ajudava nisso, ajudava naquilo, fazia um monte. A pessoa saía bem, ela achava que sabia o que tinha que fazer, ela ia embora, ela ia comprar treinamento. Não ia. O que que acontecia uma semana depois? Ela pausava, porque ela não teve transformação, ela teve uma massagem ali, sabe? Eu dei um pouquinho. Então, essas duas frases que eu preciso entender, que eu preciso mostrar para a pessoa o caminho, eu preciso ajudar ela a transformação, mas o resultado é dela, o comprometimento é dela, eu tô aqui para ajudar, mudou totalmente. E, gente, eu adoro trabalhar com a internet. Teve até uma aluna minha que ontem veio falar de uma pessoa que clicou lá no anúncio e reclamou com ela, sabe? Aí ela, gente. Aí ela, como assim? A pessoa vem aqui, clica no meu anúncio, vem reclamar comigo. Eu falei, gente, eu adoro a internet. Porque eu falo com 100 pessoas por dia, eu já tenho uma ideia que eu vou fechar com 10. Então, vem essas pessoas que só clicam para criticar, eu falo, tchau, obrigado. Antes, eu participei, por exemplo, de grupo de networking. Aí era amigo meu que eu tava indicando, eu tava indo falar com uma pessoa. Então, quando a pessoa não queria ou não me aceitava, era uma frustração, era uma rejeição. Na internet, eu nunca vou ver essa pessoa de novo na vida. Então, ela pode vir, pode falar o que quiser. Eu falo, ô amigo, obrigado por compartilhar a sua opinião, tá? Se você estiver dando chocolate ou vinho, eu quero, mas opinião, tchau, obrigado, sabe? E hoje tem um recurso muito bom que é bloquear e excluir. Por que que você bloqueia e exclui essa pessoa? Para o Instagram entender que esse tipo de perfil eu não quero na minha página.
tá simples, eu não preciso me irritar. É o melhor trabalho que tem hoje, para mim, é pela internet, porque eu não preciso ficar me desgastando, né? E outra coisa, hoje eu até comemoro. Eu falo para os meus alunos, começou a ter reclamação, começou a ter gente hater, você tá dando certo. Enquanto você tiver que todo mundo tá felizão, tá gostosinho, tá sei que lá, é porque você tá nas pessoas ali que ainda estão te aceitando. Começou a ter, é porque você tá vibrando alto, certo? Aí, Ani, já teve uns haters. Como é que foi, Ani, depois da nossa conversa? Eu já tive hater, eu já tive golpe, eu já tive tudo, tá? Porque eu tô dando muito certo. É isso Assim, os aí. haters, eles são engraçados, porque eles chegam dando a opinião deles, né? E você vai todo amoroso e você responde obrigado pela sua opinião. Eu sou assim, né? Obrigado pela sua opinião, mas é isso, isso. Porque eles acham que terapeuta é Chico Xavier e Divaldo. Você tem que trabalhar por caridade. Só que nós somos terapeutas, né? Então, temos que cobrar o nosso serviço, até mesmo porque a pessoa está entrando na nossa página porque ela quer o serviço. Ninguém está colocando a faca no pescoço dela para ela fechar a terapia com a gente. Então, Perfeito. tem várias pessoas assim, porque você tem que trabalhar por caridade. Eu falei, então, a apometria tem em centros, vai lá, tá de graça, né? Não precisa contratar o meu serviço. Mas Perfeito. eu sofri um golpe também por essa questão de ser boazinha, né? E assim, depois eu agradeci por eu ter sofrido esse golpe agora no início, né? Porque assim, a moça tinha encomendado 5 apometrias e ela disse que ela estava brigando muito com o marido dela e pediu para adiantar a dele do marido. A boazinha aqui trabalhou no final de semana e fez a apometria dela. Chegou na segunda-feira, ela pediu para adiantar o do filho. A boazinha aqui deu um jeito e adiantou o do filho, ou seja, eu entreguei as 3 que ela queria. Quando eu entreguei, ela me elogiou, falou que se eu quisesse ela fazia um vídeo para mim, que ela ia ler, que não sei o que e tudo mais. De madrugada, ela falou que eu era uma péssima terapeuta e queria as 2 de volta. E a princípio eu não ia devolver. Mas depois eu falei com o Pedro, falei com meu marido, e eles falaram: por que que você vai ficar com essa energia desse dinheiro? Eu falei: faz sentido, né? Vou devolver. Devolvi, bloqueei, excluí. Mas foi bom porque essa questão de entender, sabe? Que a gente não salva ninguém, a gente não é bonzinho, prazo é prazo. Então, se você falou que o prazo você entrega em 25 dias, 30 dias, é em 25 dias, 30 dias. Se ela quiser, ela paga o valor da diferença para receber em menos dias, entendeu? E assim, entender que o ser humano é isso mesmo. E não é sobre você, é sobre ele. Então, quando eu passei por isso, eu fiquei mal. Até mesmo porque mexeu com o meu ego, né? Ela falou que eu era uma péssima terapeuta. E o que eu queria mostrar para ela é que eu não era uma péssima terapeuta, né? Então, assim, mas eu não sou isso. Então, volta novamente, né? Quando a pessoa fala, né, aquilo que você não é e você tem certeza que você está fazendo um bom trabalho, que você está indo para um bom caminho, então não era sobre mim. E ficou tudo Perfeito. bem. E eu agradeci, porque assim, agora os meus clientes falam, não tem como antecipar? Não, não tem como antecipar. Se você fechou 4, as 4 vão ser entregues juntas. Ah, quer pagar a diferença? Se pagar a diferença, eu entrego em 10 dias. Ah, não, eu espero. Então não é tão urgente assim, né? Porque o Perfeito. caso de todo mundo é urgente. Então, assim, espera. E é assim. Perfeito. E eu E aprendi também com o Pedro uma coisa: terapeuta bom é aquele que tá com a agenda lotada, né? Então, assim, se ele quiser um terapeuta que atende ele agora, será que vai ser tão bom assim? Então, ele que espera. E é E o que assim. que, e o que que deu para Irani essa confiança? A Irani tá com a agenda lotada para um mês para frente, e não é porque ela tá esperando atender, não. Ela realmente foi fechando, fechando e aumentando para 10 dias, para 15 dias, para 30 dias, seguindo a técnica. Então, quando você tem resultado, é mais fácil. Agora, quando você tá atendendo 2, 3 por mês, aí se a pessoa não fechar, você não paga seu aluguel, aí como é que você devolve o dinheiro? Como é que você trabalha com essa maturidade se você está todo precisando? É por isso que eu tenho que curar a minha escassez. Eu tenho que entender
o que está me bloqueando e me comprometer com o processo, porque a melhor coisa é resultado. Você não precisa nem falar nada se você tem resultado. Mas foi essa chave que virou, assim, porque assim, eu fiz uma transição de carreira, vai fazer um ano ainda, e no início da transição eu já queria ganhar o salário que eu ganhava CLT, né? Impossível. Eu tava plantando para poder colher, né? E assim, eu ficava muito vibrando nessa falta, sabe? Ah, eu preciso receber. Ah, e assim, eu tinha todo um suporte, porque meu marido, desde o início, ele me ajudou e falou assim: esse é o seu momento, investe na sua transição e eu tô aqui. Que tem muitas pessoas que fazem a transição e não tem esse suporte, né? E eu tinha, e mesmo assim eu não estava bem. Quando eu comecei a entender que o dinheiro era consequência de um bom trabalho, que as coisas iam acontecer, que ia fluir, e com a técnica também que eu aprendi, né, com o Pedro, porque assim, eu fiz muitos cursos, né, mas eu não tive esse acompanhamento de marketing. Então, quando eu tive um norte, porque a gente que trabalha CLT há muito tempo, por mais que sejamos proativos, a gente precisa de um direcionamento, não tem jeito, né? Você trabalha 20 anos numa empresa, você precisa ter um direcionamento, um norte que você vai fazer, e eu não tinha. Então, assim, eu acordava já desestimulada porque eu não sabia o que fazer. Diferente, por exemplo, do Marcel. O Marcel, ele sabe de marketing, eu não sabia nada. Então, eu não sabia nem por onde começar, né? O que que eu vou fazer? E aí, com o curso do Pedro, com esse direcionamento, agora eu sei o que que eu vou fazer, né? Então, assim, e é consequência. Então, as coisas, elas... E te dá, sabe, uma... Quanto mais você vê que seu trabalho está tendo um retorno e, assim, é muito legal. Os depoimentos são muito legais. E, assim, compensa porque eu peguei uns 3, 4 haters, compensa os 10 depoimentos legais que eu recebi. E é isso, e você vai se motivando. E assim, por exemplo, ó, a gente começou em abril, né, Pedro? Em A abril. meado de abril. Eu agora, ó, sábado eu tô aqui, ó, e não tô preocupada, que eu tô aqui o dia todo com vocês, e eu tenho agenda até para o final de junho, e tô aqui, ó. Hum. Se fosse uns meses atrás, eu ia estar desesperada que eu estou participando disso aqui, porque ia estar perdendo tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Mas aí você consegue ter essa visão quando você não vibra na falta. E eu falo isso para todo mundo, até para os meus clientes. Fez apometria, se você não mudar o seu pensamento e continuar olhando para aquilo que está faltando, vai faltar ainda mais. Então, mudou minha vida. Isso Mudou. aí. Então, profissão terapeuta. Gente, é a melhor profissão quando você vive a sua missão. A gente sempre pergunta assim: o que você faria se você não precisasse de dinheiro? O que você faria de graça para as pessoas? Eu faria atendimento, terapia, treinamento, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Desde que eu era pequeno, desde da primeira série, eu era aquele aluno que terminava rápido minha lição e ajudava os outros na mesa deles. Porque eu tenho facilidade de aprender e ensinar. Por isso que vocês veem essa questão da didática, da organização. Então, isso foi se moldando com o tempo, porque uma das coisas que as pessoas perguntam sobre prosperidade não adianta eu falar assim, ah, na hora que eu precisar eu vou ser próspero. Não vou, eu tenho que ir treinando a minha prosperidade. Não adianta eu falar, ah, eu vou fazer uma meditação todo dia de manhã para prosperidade. Aí eu passo meu dia reclamando, brigando, não me organizo, não me priorizo, não tomo responsabilidade, eu vou ser próspero? Não vou. Porque a meia hora tá ali, mas e o resto do dia? Como é que você está cuidando da sua energia, dos seus resultados? Então, como transformar a sua missão em profissão? É isso que a gente vai falar hoje no VECA. O VECA hoje já tem 2 anos de história, sou eu, minha esposa Francine. A Fran, ela não gosta de aparecer, né? Então ela fica na organização. Vocês vão ver que ela fala mais com vocês, ela é que manda link, ela é mais da parte da organização. Eu sou o cara de pau mesmo, que fica aparecendo e falando. E o que que é importante? A gente se conectar. Quando você pensa, você sente que você nasceu para fazer algo maior?
Eu tenho essa sensação desde pequeno, que eu vim para fazer algo em escala, desde pequeno, e só agora eu sinto que eu estou conectado. Eu passei por um processo algumas semanas, onde eu tive uma inflamação estomacal muito forte, eu fiquei 5 dias sem comer, pra você ter uma ideia, eu dormia só sentado. Eu achei que eu ia morrer, né? Literalmente. Ali eu percebi, gente, o quanto eu nunca gostei tanto da minha vida antes. Eu nunca estive tão feliz num relacionamento, feliz com o meu trabalho crescendo todos os dias, todos os meses. Então, assim, essa sensação não tem preço. E ali eu não tenho medo de morrer, eu tenho zero medo de morrer, eu tô super bem com a morte. Só que ali eu entendi o quanto eu quero viver. O quanto eu quero viver isso, sabe? Fazer o treinamento, compartilhar energia, aprender essa vontade de fazer as coisas darem certo. E a partir dali eu coloquei mais energia ainda, já agendei vários treinamentos, já organizei, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer e quero multiplicar. Sabe por quê? Quando você começa a ver isso daqui, ó, depoimento. Quero comunicar que a partir de segunda-feira eu começo a trabalhar com a sua ajuda, fortalecendo a minha fé. Ou esse depoimento. 1 ano e 6 meses que eu não menstruava, logo após a sessão de apometria, a menstruação desceu. Ou se não, gostei bastante, estava com ansiedade, angústia, me sentindo pesado, hoje eu acordei mais leve e em paz. Ou bom dia, consegui dormir, que não fazia muito tempo, eu tomava remédio sempre para dormir, foi maravilhosa. Ah, e olha aqui, ó, obrigado, fazia tempo que eu não conseguia dormir e tomar remédio. Gente, esses depoimentos são de duas pessoas diferentes. Eu até estranhei, eu falei, nossa, eu tô copiando o mesmo depoimento? Não, olha aqui, ó, esse daqui é 7h49 e esse daqui é 7h48. Por quê? São de alunos meus diferentes. Esses depoimentos não são meus, são dos meus alunos. Então é isso que eu falo sobre multiplicar. Se você vai lá na nossa página, tem centenas de depoimentos. Só que quando eu comecei a receber depoimentos dos meus alunos, falei, caramba, que lindo isso. Eu tô multiplicando, né? Tem mais pessoas fazendo. Eu quero que tenha muitos terapeutas. Eu quero. Isso é prosperidade, é abundância. Quando você tá pleno, tá cheio, você multiplica e continua crescendo e se alastrando. Isso é prosperidade, né? A pessoa aqui que sente outra pessoa. Então, são depoimentos reais de quem decidiu viver a missão e transformar vidas. Quem aqui gostaria de todo dia receber depoimentos assim? Quem aqui aquece o coração quando fala, nossa, mudei uma vidinha ali, né? Tipo, fui ferramenta, né? Isso não tem preço. Então, para conectar com essa energia, a gente precisa se conectar, como nós falamos, com a energia de prosperidade. E qual que é a energia que está ligada à energia de prosperidade? A primeira coisa, a gente precisa entender o que, que não está, o que é o contrário, o que é energia de escassez. As pessoas acham que escassez é falta. Escassez não é falta, gente. Escassez é o foco na falta, tá? Por quê? Quem conhece alguém que ganhava R$ 1.000, gastava 1.500. Aí ganhava R$ 3.000, gastava 4.000. Aí ganhava R$ 20.000, gastava 25.000 por mês. Quem conhece gente assim? Eu acho que todo mundo, não é? O que que essa pessoa vive? Ela vive focando no que falta. É sempre o próximo tênis, próximo carro, ela não se organiza. É o mundo, ai, porque o mundo, porque precisa, porque meus filhos, porque não sei o que. Ela coloca um monte de desculpa para ela não colocar prioridade, para ela não fazer o que precisa ser feito. Então essa pessoa está vibrando na escassez. Ela pode ganhar R$ 500.000 que ela vai estar sempre na escassez. É aquela pessoa, gente, que às vezes você olha para ela, tem dinheiro, tem fama, tem família estruturada, tem um monte de coisa, você olha, nossa, que incrível. Aí você vai ver a pessoa tá na depressão, tá na droga, tá cheia de dívida, tá toda embolada. Por quê? Porque ela vibra na escassez. Então a escassez não é faltar, é foco no que falta. Ela tá sempre focando no que falta, ela tem cada vez mais falta. Mesmo que entra mais, sai mais. Quem já foi assim? Eu passei assim. A partir do momento onde eu passei esse meu momento de fundo do poço, eu comecei a guardar dinheiro todo mês. E eu continuo guardando dinheiro e continuo investindo. Por quê? Porque eu sou dono, nem que for R$ 50, sabe? Mas eu sou dono do meu dinheiro. Eu sou a minha prioridade. Eu começo a mostrar para o meu cérebro todo mês que não é o mundo que vai me mandar, sou eu que mando em mim. Entendem o poder disso? Então, a pergunta para você é, nesse momento, você sente que você nasceu para algo maior?
Depois eu vou falar. Oxi, acabou tudo aqui. Como que a gente conecta com a outra energia? A energia que multiplica. É a energia, gente, da gratidão. E gratidão não é ser gratiluz. Gratidão é entender. Ah, furou o pneu do carro? Tudo certo, vou arrumar. Porque eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pela oportunidade de ter um pneu furado. Porque se eu não tivesse carro, não tinha pneu furado. Entende? Não é ser gratiluz, é entender que deu um problema. Ah, tive um problema com o meu filho. Que bom que eu tenho um filho. Tive uma questão para resolver com a minha casa. Que bom que eu tenho uma casa. Eu sou grato. A pessoa que é grata, gente, eu conheço uma pessoa, um casal, que é bem característico, que a menina ganhava R$ 1.000, o cara ganhava 5.000, ela, é os gatos, e ela emprestava dinheiro para ele todo mês. Todo mês, por quê? Porque ela tinha dinheiro guardado com R$ 1.000 e ele nunca tinha. Por quê? Porque ele vibrava na escassez e ela na gratidão. Quando você é grato, se você ganhar R$ 1.000 por mês, você guarda 200. Você consegue viver com 800, porque você é grato pelo que você tem. Você não está preocupado com o tênis melhor, com não sei o que lá, com o celular melhor. Você consegue ser grato, você se organiza e você gasta menos do que ganha. Fez sentido? Então, eu vou agora com você fazer uma dinâmica para a gente se conectar forte. Quem tá aqui comigo? Marcel tá aí com a gente? Para você conectar forte com a gratidão. Quem topa fazer essa dinâmica agora? É 5 minutos. E uma das coisas de prosperidade, gente, é ser intencional. Quando eu falo quem topa, fala assim, eu topo, sabe? É energia, faz combinados com coisa boa. E nessa dinâmica, o que que é importante? Na hora que falar para você levantar as mãos, levanta as mãos. Na hora que falar para você propagar, sente assim empurrar a energia. E tem um último momento que ele fala para puxar a energia. Então, puxa e traz para o seu cardíaco, porque o cardíaco é o chakra ponte. Ele é que faz o nosso maior campo energético e é por isso que sentir é mais importante do que ficar fazendo visualização, essas coisas. É se sentir próspero. O chakra cardíaco é a ponte. Então, eu vou. Deixa eu ver se tá abrindo aqui e vai. Tecnologia às vezes dá uma. Vamos lá. Agora tá no ponto. Preparados? Vou te pedir para nesse momento você fechar os olhos e levantar os seus braços para quem puder. Isso. Nesse momento, eu quero que você se conecte com a gratidão. Eu quero que você sinta passar de frente dos seus olhos, você consiga ver o rostinho das pessoas que você ama, pessoas que estão entre nós, ou pessoas que já não estão mais entre nós, que passaram pela tua vida. Seja grato, consiga ver praticamente o rostinho delas rindo na sua frente. E agora busque qualquer outra gratidão que venha para você. Simplesmente sinta a gratidão. E ao se conectar com a gratidão, perceba, sinta, intua, veja uma luz dourada linda descendo do céu e vindo para as suas duas mãos, uma luz dourada que é uma energia separada para você, separada para você ser simplesmente quem você é, simplesmente para cumprir a missão da sua jornada. E essa luz dourada desce pelo teu antebraço, passa pelos seus cotovelos, passa pelo braço, vem até o centro do teu peito e ela envolve o seu coração. Você consegue ver o seu coração com a luz dourada ao redor batendo, e você sente o fortalecimento da sua missão. E quando essa luz dourada chega no seu coração, ela começa a voltar para os seus braços, para o seu cotovelo, para o seu antebraço, chega até suas mãos, uma luz de energia dourada linda, que ela não pode ficar só para você. E nesse momento, você propaga.
E ao propagar essa luz dourada, você percebe ela indo lá na sua casa, abrindo janelas, abrindo portas, limpando, envolvendo as pessoas que nesse momento precisam dessa luz dourada. Você consegue ver essas pessoas envolvidas na luz dourada. Uma luz dourada que cura, que protege, que dá paz, que dá serenidade. E quanto mais você propaga, mais você percebe que a luz do ambiente, a energia do ambiente fica purificada. Purificada para você daqui a pouquinho pegar a sua parte da energia para nada além de ser você mesmo, de ser a pessoa que você nasceu para ser. Simplesmente poder alcançar aquilo que você nasceu para ser, para deixar sua marca no mundo, não por você, mas pelo outro. Isso. E nesse momento eu quero que você comece a pegar a sua parte da energia. Pega e puxa, puxa, puxa. E agora, vamos e celebra! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai! E celebra e comemora, traz essa energia de gratidão, inundado dessa energia de gratidão, de que você já tem tudo, que você já é incrível. Eu quero que agora você escreva qual é o seu objetivo, o que você veio buscar. No caso, você é multiplicar o faturamento, é lotar a agenda. No caso do Marcel, talvez, olha, eu quero em um ano estar trabalhando com terapias, ou senão um ano estar sendo autônomo e ganhando tanto, sabe? Qual é o seu objetivo com esse treinamento? É, se você já tem um objetivo, escreve ele, escreve com o coração. O que que você veio buscar aqui nesse treinamento? É o norte? Não, eu quero sair desse treinamento com sabendo o que fazer, né? Sabendo o que fez você aceitar esse chamado para estar aqui hoje. Qual é a dor que você tinha ou que você trouxe para o consciente? Não, eu tenho consciência de que isso é uma dor, então eu quero curar ela. É a dor de não saber cobrar, né? Se você pudesse fazer tudo, se não tivesse limitação nenhuma, o que você faria? Gente, isso é a materialização do que você sempre sonhou. Isso é a materialização do que está no seu coração. O tempo inteiro a gente está materializando. As pessoas falam na lei da atração, você precisa aprender a materializar. Não, você já está materializando. Com cada pensamento, com cada atitude, com cada palavra. Então você não precisa aprender a materializar, você precisa direcionar o que você está materializando. Então, assim, ser grato, ser responsável, resolver as coisas, não é porque você quer a gratidão. As pessoas institucionalizaram, a gente é terapeuta, a gente pode falar disso. As pessoas institucionalizaram Deus. Ah, vou fazer uma apometria, vai vir um milagre na minha vida, vai mudar minha vida. Ah, eu vou pagar o dízimo, Deus vai pôr a mão na minha vida, né? Eu vou fazer uma oferta, Deus vai pôr a mão na minha vida. Eu vou fazer constelação, vou fazer, como é que é? TG, como é que é? A técnica LAN? Oi, TRG, terapia de reprocessamento generativo, desculpa, eu tava Vou escrevendo fazer minha. TRG e Deus, vou fazer TRG e Deus vai mudar minha vida. Gente, não é Deus. Deus te ama incondicionalmente. Deus é perfeito. Deus está com você. Quem que tem que fazer é você. O Alan é ferramenta no processo. Mas se você não investir, se você não se comprometer, não tem resultado. Então,
As pessoas institucionalizaram, vou pagar lá R$ 50, R$ 100 numa apometria, vai mudar a minha vida. Não, a apometria vai limpar, vai desbloquear, vai te dar suporte, mas é você que muda a sua vida. Sua fé é que vai te curar. Vou fazer o treinamento do Pedro e a minha agenda vai lotar. O treinamento é uma ferramenta que dá certo e que funciona, mas quem que vai lotar sua agenda? Você. Porque não adianta também pegar e fazer o treinamento, e aí, tem que fazer um passo a passo lá. Não consegui fazer porque eu tava de pijama o dia todo. Tá de brincadeira. Não consegui responder uma coisa porque eu tava de pijama o dia todo. O que que tá bloqueando sua prosperidade? Você mesmo, né? Então, são várias coisas que você vai conversando com as pessoas, você vai. Gente, grita. Você conversa com uma pessoa que tá bloqueada, ela começa a falar 5 minutos, você começa a ouvir só crença, assim, ó. Você vai ouvindo tudo que tá bloqueando ela e percebendo. Só que eu mudo. Adianta eu falar pra pessoa mudar de atitude? Eu posso dar suporte. Se ela me perguntar, eu falo: olha, você ir por esse caminho é melhor, mas é ela que precisa se comprometer. É ela que precisa ir pra cima. Então, eu vou compartilhar com vocês a metodologia. E a metodologia por trás, eu já venho trabalhando ela há algum tempo, há mais de 6 anos, que eu uso para praticamente tudo que eu faço, tá? Oxe. A metodologia, ela tem um efeito dominó, tá? O que que é o efeito dominó? Eu vou mostrar para você o efeito dominó. Enda Hadi. Enda Hadi. Entendeu o poder disso? O que que faz a pessoa ficar ansiosa? Ai, eu quero lotar minha agenda. Eu preciso ganhar 10 mil por mês. Eu preciso resolver todos os problemas. Preciso comprar o carro zero. Preciso não sei o que lá. A pessoa tá olhando lá pro dominó maior. Se eu ficar batendo, xingando, reclamando, ficar ansioso, eu resolvo. E é pra tudo. Físico. Eu preciso fazer atividade física, preciso atingir tal peso. Não vai conseguir amanhã. Eu tenho que começar. E eu vou conseguir começar correndo 5 km? Não vou. Eu tenho que correr o quê? O que eu consigo. Às vezes eu só dou conta de dar uma volta na garagem. Tem várias pessoas, se você vê vídeo lá de atividade física, tem muito instrutor que começa a pessoa sentando e levantando da cadeira, porque a pessoa não consegue nem caminhar, então ela precisa sentar e levantar da cadeira. É o exercício que ela consegue. E aí, com esse efeito dominó de constância, você vai resolver. E a nossa metodologia para lotar a agenda, ela começa com R$ 12 por dia. Ela começa testando, e aí isso vai gerando esse efeito dominó. Por quê? Eu fiz até um anagrama para isso, desses 5 primeiros dominós, que tem a ver com o meu nome. Meu nome é Pedro, certo? Então, a palavra poder sempre foi muito forte para mim, porque poder é um anagrama de Pedro. Se eu inverter a ordem das palavras do Pedro, vai dar poder, certo? E eu vou falar para vocês os 5 pontos desse poder. Só que você pode ter poder, só que você pode também ser podre. E vamos tirar o pejorativo aqui da palavra, mas trazer sem emoção. Podre, o que que é podre? Aquilo que não está útil, aquilo que está atrapalhando, aquilo que está desalinhado. Faz sentido? E como que você tem poder ou ficar podre? O que que é poder? Primeira coisa, eu preciso ter um propósito definido. Eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo. Quando a gente faz a mentoria, a primeira coisa eu sento com você, onde você quer chegar? O que que você quer mostrar na sua página? Porque se eu não tiver um propósito definido, eu não consigo saber que tipo de terapeuta que eu sou, qual que é o meu posicionamento, qual é a minha clareza, que tipo de atendimento que eu vou fazer. Eu preciso ter um propósito definido de atendimento. Vou ser um terapeuta online, eu vou ser um terapeuta à distância, eu vou ser um terapeuta que eu quero lotar minha agenda física, né?
o propósito ele precisa estar definido, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo, como é que eu sei o como? O como vai aparecer. Primeiro eu defino o que que eu quero fazer. Ah, eu quero ir para Franca. Eu estou em Ribeirão Preto, é 100 quilômetros daqui. O que que eu preciso? Ah, eu preciso pegar um ônibus, preciso pegar um carro. Agora não, eu quero ir para Groenlândia. Aí eu tenho um propósito definido. Aí eu vou buscar, pega, como é que vai para Groenlândia? Dá para ir de carro? Né? Eu preciso de um navio, eu preciso de avião até um ponto, avião até outro, preciso parar, pegar um navio. Então, eu preciso saber para onde eu quero ir para depois eu me organizar. Faz sentido? Depois que eu sei para onde eu quero ir, é que eu vou buscar a organização, que é como que eu faço, qual o passo a passo, como que vai me fazer chegar até lá. Eu vou. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu começo a organização, é que vai vir as dificuldades. O que que é dificuldade? É saber falar não para aquilo que não vai me ajudar. É disciplina. Ah, Pedro, a pessoa tá reclamando, tá ou veio no meu perfil para me xingar. Adianta eu pôr energia para essa pessoa? O que que é disciplina? Tchau, obrigado. Essa pessoa não vai interferir na minha energia. Ou se não, ai, eu quero ser terapeuta, mas eu não consigo organizar minha agenda porque eu tô sempre ajudando as pessoas. Eu tenho que saber falar não, isso é disciplina também. Isso é amor próprio, né? Inclusive, quanto mais eu ajudo mais as pessoas ficam fracas. Toda pessoa que é muito ajudada, ela se torna dependente, né? A gente está vendo muito uma situação hoje em dia das famílias, que a maioria das famílias só tem a mãe para cuidar. E qual é a função da mãe? Cuidar, ajudar, dar suporte. O que que está acontecendo com as pessoas? Não tem comprometimento. Por quê? É o papel, eu estou falando de papéis aqui. É o papel do pai falar, não, não vai. Cala a boca e levanta, sabe? Dar aquele não, segurar, colocar limite. A mãe faz isso? Faz, mas dói no coração, não é, Fabiola? Colocar limite? A mãe quer acolher, gente. A mãe quer ajudar. A mãe quer. É o papel dela fazer isso. Então tem que ter os dois. E aí o que está acontecendo? Essa geração nossa, agora jovem, você não consegue nem contratar. Tá muito fácil você ser contratado hoje em dia. Você só precisa ser comprometido. Por quê? Muita gente muito ajudada, muito cuidada. Então aí leva um não do chefe. Ai, meu chefe é tóxico. Meu chefe é tóxico, não é? Ou entra num relacionamento, o cara não assume a menina. Não assume, não responsabiliza. E aí tem um monte de relacionamento tóxico onde as pessoas não conseguem se comprometer. Então, disciplina é importante para o terapeuta. Ele precisa aprender a falar não, ele precisa aprender a se priorizar, ele precisa colocar agenda. Tem no livro, esqueci o nome do livro agora, mas Produtividade para quem quer tempo, do Jerome Temer. Uma das 8 leis da produtividade é: quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Quem não tem agenda, quem não tem horário, quem não se organiza, vira agenda dos outros. Ah, mas agora é hora de ir na academia. Ah, mas você pode me levar ali? Eu vou. Ah, pode fazer isso? Pode. Ela vira agenda de todo mundo. Por quê? Porque ela não tem organização, não tem compromisso com ela mesma. Ela não fala, ó, agora é meu horário de atendimento, não me atrapalha. Eu brinco com as crianças aqui em casa, né? Que na hora que a gente vai atender, eu vou lá e falo assim pra eles: olha, agora a gente vai atender. Se vocês precisarem de alguma coisa, se vira. Por quê? É a disciplina. É o falar, não, agora é o horário importante. É lógico que se estiver pegando fogo na casa, a gente é outra coisa. Mas geralmente ai, eu posso comer tal coisa. Ai, eu posso. Depois eu posso fazer isso, gente. Agora eu não quero saber disso. Agora é hora de trabalho. Entende a diferença? Então eu preciso ter disciplina, senão não vou ser um bom terapeuta. E senão não vou ser um terapeuta próspero. Eu preciso ter agora meu horário de atendimento, eu preciso estar preparado antes do horário, eu não posso entrar na sessão, aí eu vou ver qual é o negócio, aí vou me preparar. Não. Toda sessão que a gente vai fazer, gente, a gente já entra na sessão sabendo a energia do processo, a gente se prepara antes. Você não pode chegar na sessão, aí agora, o que que eu faço? Tem que ter um uma organização para ter disciplina. Para depois vir o empoderamento. O que é empoderamento? Quando você está fazendo. Vocês perceberam o quanto que a Irani está super empoderada agora? Por quê? Porque ela já está fazendo.
ela tá confiante, ela tá bem. Então não vai ser qualquer um que vai desestruturar ela. Aí vem o empoderamento. Dá para ter empoderamento se eu não tenho propósito, organização e disciplina, se eu não estou praticando? Ai, eu acho que eu posso ser uma boa terapeuta, mas você está praticando? Ou senão aquela pessoa que quer te ditar como que você atende. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a pessoa não atende, a pessoa não faz. Ou quer falar como que você tem que gravar um vídeo, ou como que você tem que fazer. Gente, eu pergunto, você está fazendo? Você tem resultado melhor para apresentar? Ah, eu nunca fiz. Então, obrigado. Não quero opinião. Porque as pessoas elas dão opinião sobre o que elas não sabem, dão opinião e geralmente é sobre o que elas não conseguiram, né? Ah, não. Terapeuta, a maioria é quebrado. Terapeuta é muito bonzinho. Terapeuta, eu nunca vi terapeuta ganhar dinheiro. Por quê? Porque ela não viu que ela se conectou. Uma das coisas que traz empoderamento também é andar com pessoas que estão empoderadas, andar com pessoas que estão tendo resultado. Porque o resultado, ele é consequência desses 4 passos. E quando você tá podre? Quando você inverte isso daqui, ó. Ah, quando a minha agenda estiver cheia, eu vou ter confiança. Quando eu ganhar dinheiro, se eu ganhar na Mega Sena, eu viro terapeuta. Ah, eu vou me organizar, porque quando eu fizer 1.000 formações, quando eu estiver confiante, eu vou começar a atender. Não vai. Você tem que começar a atender para ficar confiante. Não dá para inverter a ordem, senão você tá podre. Fez sentido? Gostaram do anagrama? Então, para a gente começar, a gente vai então tirar as barreiras. A gente vai pensar nos bloqueios, certo? Porque é o que a apometria faz. Às vezes a pessoa quer fazer, às vezes a pessoa decidiu, não, quero viver de terapia, eu quero fazer dieta. Ela decidiu, só que ela não tem bloqueios invisíveis que estão atrapalhando ela. E alguns dos bloqueios são mentais, são processos de pensamento. Então eu vou comentando alguns talvez não façam mais sentido, outros já estão no consciente, outros vocês já desbloquearam, mas sente isso, porque às vezes a gente fala e a pessoa, ai, mas eu já sei disso. Ai, mas eu já vi isso. É tudo bloqueio de insight. Nossa, tô fazendo isso nesse momento, tô absorvendo isso, preciso mudar esse posicionamento. Ouça com clareza. Então, o primeiro bloqueio é o medo do julgamento. Ah, o que vão pensar de mim? Por exemplo, aquela pessoa, eu era todo quebrado emocionalmente, ou como o Alan teve a confiança aqui de dividir com a gente, eu tinha problema com o alcoolismo. Aí alguém vai falar, pô, o Alan vai me ajudar? Então eu tenho medo de ser julgado. Ah, porque eu tinha problema? Como que eu vou ajudar alguém? Medo de ser julgado. Gente, eu sou terapeuta não porque eu sou perfeito, mas porque eu curei algumas coisas em mim, eu quero dividir. Eu quero compartilhar. O Alan curou nele esse vício. E aí, ele é a melhor pessoa para ajudar alguém. Porque quem não teve esse vício não consegue falar com propriedade. É a diferença de conhecimento e sabedoria. Não adianta eu ler num livro sobre alcoolismo, porque isso vai me dar conhecimento. Só quando eu venço, eu sinto na pele o que é aquela vontade doida que eu tenho que me segurar, que dá vontade de arrancar a parede, né, Alan? Né? Já passei por isso já, hein? É só quando eu sinto isso que eu posso falar, cara, dá pra vencer. Aí eu tenho o quê? Sabedoria. Tem gente que não tem conhecimento nenhum e tem extrema sabedoria, sabe, gente matuta? Gente que é da roça, que você não sabe nem por quê, mas ela fala, olha, vai chover, né? Ela fala, ó, aquele pé ali vai dar mais do que o outro. Porque ela tem sabedoria, ela não tem conhecimento. O que que é sabedoria? É na prática. Você só tem sabedoria em terapia quando você faz, quando você pratica. A gente pode dividir várias sabedorias porque a gente já tem mais de 5.000 atendimentos. Então, tem muitas experiências que a gente foi passando que a gente não sabia. Apareceu, aí a gente foi descobrir, aí começou a virar a prática do nosso atendimento. Tudo isso a gente foi crescendo. Outro medo do julgamento é a crença da espiritualidade deve ser oculta ou humilde demais. Gente, prosperidade é divina. Prosperidade é divina. Na matemática da natureza, aquilo que é lindo, que é próspero, que é abundante, que está crescendo, aquilo é saudável. O que não está crescendo está morrendo.
Se você não está aumentando seus atendimentos, se você não está estudando, se você não tem um tempo, né? Que nem a Irani falou, eu tenho tempo agora para dedicar num treinamento. Se você não tem esse tempo, você está morrendo. Nem que for para eu fazer menos. O que que é ser. Lembra do gratidão e escassez? Quando eu tô grato, eu faço menos, mas eu tenho esse tempo para investir em mim. Eu tenho esse tempo para colocar como prioridade. Então, essa espiritualidade, ela apoia quem está próspero, quem está crescendo, quem está abundante. Ai, eu não posso, eu não posso cobrar porque senão a pessoa vai me julgar. Que se lasque. Cobrar é um valor de troca, é abundante. A pessoa que paga, ela tem mais transformação do que a pessoa que é de graça. Ou senão, a experiência, gente. Ai, mas eu fiz no centro espírita, foi de graça. Fiz no centro de Umbanda, foi de graça. Vocês já comeram em lugar que a comida é de graça? Ou se não foram no Bom Prato? Qual é a diferença de experiência do Bom Prato e de um restaurante que você paga lá R$ 50 na sua comida? Não é muita diferença? E não é por maldade, é lindo ter Bom Prato, é lindo ter a comida de graça, porque tem momentos da vida que eu vou precisar do de graça. Eu precisei morar de favor quando eu estava quebrado. Só que tem que ser temporário o de favor e o de graça. Sabe? Vai lá no centro espírita, faz de graça, ajuda, melhora, mas tem que ser temporário. Quando eu tava lá quebrado, eu não tinha dinheiro para pagar academia. O que que eu fazia? Botava meu tênis, que nem era de esporte, era tênis de sair, e corria em volta do condomínio. Entende? Eu não tinha condições de pagar. Eu fiz o que dava, mas tem que ser temporário. Em um ano, eu saí, já aluguei meu apartamento, eu mudei já a estrutura. Entende? Porque morar de favor também te joga um monte de crença, te joga para baixo. Então tem que ser temporário o de graça, tá? Então, ou ter uma disposição, ou da crítica das pessoas. Ai, se eu não fizer direito, a pessoa vai me criticar. Gente, de coração, nós estamos na melhor era da internet. Vou te falar por quê. Tem gente que você olha lá na internet, Ruivinha de Marte, churrasco, gordão da XJ, o cara com a tornozeleira no pé. Gente, as pessoas estão valorizando quem é elas mesmas. Não importa se errou o texto. Essas pessoas, condições cognitivas e de conhecimento, aposto que são muito menores do que a maioria de vocês, não todos vocês, ou do que a maioria das pessoas, só que elas estão fazendo. E tá aí você, cheio de informação, de conhecimento, de energia boa, de energia de cura, amarrando isso daí, porque, o que vão falar? Faça, sabe? Seja você, seja a sua verdade, porque até quando as pessoas vão ditar quem você é? Até quando as pessoas vão mandar nas suas atitudes? Entende? Então, e como que eu vou ficar boa? Fazendo. Comecei a fazer, tá todo mundo elogiando, ainda não tô boa. Comecei a fazer, tô fazendo um monte. Na hora que alguém me xingar, eu falo, opa, tô ficando boa, porque agora eu tô incomodando. No vídeo de divulgação do. No vídeo de divulgação do Terapeuta Próspero, não sei se vocês vieram por esse vídeo, tem um deles que eu falo assim: o terapeuta tá pedindo, pelo amor de Deus, para você para te atender. O terapeuta não tem um relacionamento saudável, o terapeuta tá todo quebrado emocionalmente. Tem um monte de gente assim. Aí teve gente que falou assim: para ser próspero eu não preciso ter um relacionamento. O que que a pessoa tá gritando ali? A dor dela, né? Eu não tô falando que precisa ter, mas faz sentido que a pessoa que tá saudável, que tá bem, é mais provável que ela tenha um relacionamento sério, que ela assuma um compromisso. Pedro, mas a pessoa vive bem sozinha, tudo bem, mas eu não tô falando dessa pessoa que vive bem sozinha, eu tô falando dessa pessoa que quer alguém, mas não consegue, e tá fazendo um monte de terapia porque não consegue um relacionamento. Ela tá na escassez de relacionamento. Faz sentido? Dá para explicar isso num vídeo de 1 minuto? Não dá. Então, a pessoa se doeu porque conectou com a dor dela, que é eu não consigo isso.
Mas ela também não entendeu que não dá para explicar tudo isso no vídeo de 1 minuto. Então eu falei justamente para provocar, para pegar a dor para a pessoa. Pera, eu tô com essa dificuldade de lotar minha agenda, então eu preciso procurar algo, eu preciso me comprometer. Então essa calma disposição, da crítica, é manipulação. É porque eu tenho que ser aceita, né? Eu tenho que ser boazinha, porque senão vão falar mal de mim. Eu tenho que ser luz, porque senão o outro vai falar: Nossa, como assim você não vai me atender? Já teve gente que perguntou: Por que que você não atende de sábado e domingo? Sabe? Como se fosse um crime, como se eu tivesse muito errado de ter vida, né? De colocar limite. Eu trabalho de segunda a sexta e trabalho muito de segunda a sexta. Por quê? De sábado e domingo eu quero estar com a minha família. Ah, Pedro, mas você está dando treinamento no sábado. Isso não é todo sábado, isso não é todo dia. E eu quero trabalhar no sábado porque eu amo o que eu faço. Então é você escolher estar no relacionamento, é você escolher ter dinheiro, é você escolher ter uma vida com a sua família próspera e saudável. Tá fazendo sentido até aqui? Quem tá trazendo aqui vários insights? Boa. Isso aí. Síndrome do impostor espiritual. Gente, eu não sou perfeita, eu não posso ser terapeuta. Existe alguém perfeito nesse mundo? Ai, mas o cara é personal trainer. Ele precisa estar praticando, gente. Ele precisa estar vivendo o que ele faz. E o quanto mais ele tá bem, mais vai ser o valor que ele vai cobrar, não é verdade? O cara tem o físico perfeito? Não existe físico perfeito. Ele vai estar sempre em construção. Terapeuta não vai ter terapeuta perfeito. Ele vai estar sempre em construção. O que é importante? Se eu sou terapeuta, para mim não funciona a pessoa falar casa de espeto, ferreiro de pau. Se eu sou terapeuta, eu tenho que me tratar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me curar. Eu só trato no outro aquilo que eu estou tratando em mim. Então, eu não sou suficiente. Gente, quem está se dando o seu valor é você mesmo. Ou o lugar que você está andando. Você está andando no meio de gente que fala que terapia não funciona ou que terapia não dá para prosperar. Sai disso. Aquela metáfora que usam da água. A água do supermercado é R$ 1. No, no supermercado é R$ 1. Na conveniência é 3. No aeroporto é 15. Então, se você não está sendo valorizado, você está no lugar errado. Você tem que andar com as pessoas certas. Ai, Pedro, mas eu vou perder as pessoas que não estão ouvindo ou que eu tinha antes. Se não for alinhado com você, com a sua essência, você não tem que se adaptar. Você não tem que se anular. Você tem que viver a sua verdade. Isso é prosperidade. Isso é felicidade. Então, falta de confiança nas habilidades, mesmo tendo resultado. A pessoa está recebendo depoimentos, as pessoas estão falando que ela é boa e ela precisa ainda validar, precisa ainda perguntar. Ou a comparação com os outros terapeutas. Gente, a comparação é a coisa mais injusta que tem. Porque você compara o palco do outro com o seu bastidor. Porque se você for no bastidor da pessoa, você não faz ideia do que a pessoa passou. E uma das coisas que é importante é o começar a praticar. Gente, o maior aliado de quem quer prosperar financeiramente é a escassez. Sabia disso? Quem é o maior aliado de quem é obeso? É a fome. Ele só não entendeu isso. Não quer dizer que eu tenho que ter fome extrema, mas eu tenho que saber lidar com a fome. Quando eu dominar a fome, eu vou ter fome na medida certa para emagrecer. Quando eu souber dominar a escassez financeira, eu vou saber me privar daquilo que não serve e aí eu vou prosperar financeiramente. Quando eu quiser, como terapeuta, quem quer ter luz tem que ser aliado da sombra. Ele não pode evitar a sombra, não pode ser gratiluz. Ele tem que saber lidar com a dor, saber lidar com a dificuldade, saber lidar com pressão. Então essa comparação é injusta porque ela tá lidando palco com bastidor. No bastidor, gente, você tem que ralar, você tem que se esforçar, você tem que ser aliado da dificuldade. Se você foge dela,
você vai estar na obesidade mental ou na obesidade espiritual, que ai, muito gratiluz e tal, tá todo ferrado, e aí eu não sei por que que Deus não me ajuda, eu sou tão boazinha, né? Eu sou uma terapeuta tão legal, eu dou uma sessão de 2 horas, eu arrumo toda a vida da pessoa, e aí eu fico toda cagada, toda com a energia baixa. Não, gente, tá errado, você não tá saudável, entende? Eu tenho que ser aliado da dificuldade nesses processos. E quando eu sou aliado da dificuldade, é que eu prospero. Por quê? Por exemplo, quando eu me alio à privação financeira, eu consigo me privar durante um tempo, chega um momento onde eu tenho tanta abundância que eu posso fazer o que eu quiser. Quando eu me alio à fome, eu controlo ela, eu chego numa massa corporal que eu posso comer o que eu quiser, porque não vai mudar o meu corpo. Quando eu me alio à sombra, quando eu entendo ela, eu domino ela, e eu tenho em dose controlada, eu sou mais luz, porque eu vou ter tanta luz que pode vir me xingar, pode vir falar o que quiser, pode vir me criticar, que você não vai me abalar, porque eu tô com tanta luz, tanta abundância, que não mexe comigo. Entenderam isso? Vocês já viram esse conteúdo em algum lugar? Dessa forma? É isso. A gente tem que estar sempre aberto ao aprendizado, à constância, aos processos. Tá fazendo sentido, Marcel? Você que trabalha com social media, tá fazendo Tá, na verdade sentido? eu trabalho com marketing, mas não com Com social media, marketing. mas tá fazendo total sentido, sim. Isso. Boa. É porque a Irene falou, ficou aqui no social media, que É, ela associei. não, Boa. não tenho essa Marketing. especificação, mas entendo um pouquinho. Boa. A gente vai se conhecendo, vai melhorando o conhecimento. Então, gente, as crenças limitantes sobre dinheiro para ser terapeuta, né? Ah, cuidar de pessoas é missão, não se cobra por isso. Gente, isso vem lá de trás e eu vou te explicar o porquê. Por exemplo, mediunidade. Algumas pessoas perceberam que elas faziam algo diferente, que elas eram médiums. E aí, o que que elas fizeram? É um dom. Quem é médium é superior. Então você precisa delas para acessar o divino, para acessar o espiritual. Todo sacerdote, todo rei tinha a pessoa ali que era o conselheiro espiritual, porque era um dom, ela era diferente. E aí negaram pra gente o acesso. Mas você quer saber se você é médium? Vou fazer uma dinâmica para saber se você é médium. Pega o dedo assim, pega o dedo agora, põe embaixo do nariz, respira. Sentiu? Você é médium. Porque todos nós temos essa capacidade. É lógico que uns vão incorporar, outros vão ser médium de como é que chama? Que puxa todo mundo? Vai ser médium Transporte. esponja. É isso. Cada um vai ter um tipo de mediunidade, um tipo de conexão e sensibilidade, mas todo mundo acessa o divino. Você não precisa de um padre, de um pastor, de um mentor para acessar. Você não precisa de uma religião para acessar. Isso a gente fala muito na nossa apometria, que você é espiritual. Você é sua egrégora, sua família espiritual. Então, no curso, a gente te ajuda a se conectar, a se proteger, a abrir seu campo. Então, essas crenças limitantes sobre espiritualidade, eu era espírita, eu fiquei 30 anos dentro de um centro espírita. Então, para mim, era um absurdo cobrar, porque eu aprendi assim. Quando eu comecei a participar de locais onde tinha várias religiões, onde tinha várias crenças, eu comecei a questionar, eu falei, caramba, dinheiro é prosperidade, dinheiro é troca, dinheiro é felicidade. Comecei a fazer, eu comecei a ver que a espiritualidade me apoiava. E no começo, gente, do VECA, a gente meio que conversou assim, a espiritualidade falou, pode fazer que vai vir um por semana. Vinha um por semana, sem marketing nenhum. Aparecia a pessoa do nada. Ah, mas eu quero saber sobre isso e tal. E a gente fazia um por semana. Então, a espiritualidade apoia aquilo que é responsável, aquilo que ela está vendo que é um trabalho sério, que você não está usando, que você está sendo ferramenta, entende? Aí ela te apoia. E qual é a diferença do cobrar? Por exemplo, no espiritismo, as pessoas que eram médios antigamente, por exemplo, o José Arigó, se você não assistiu o documentário, assista, é interessante. O cara era totalmente ignorante, era zero conhecimento.
Era o espírito que incorporava e fazia tudo. Faz sentido esse cara cobrar? Se é o espírito que está fazendo tudo? Não faz. Só que agora a gente está pagando curso, está pagando formação, está pagando terapia, está pagando conhecimento, a gente está se para ser um terapeuta melhor. Então eu não sou zero ignorância, eu sou um terapeuta. E a espiritualidade me apoia. É um trabalho diferente. Não é caridade. Caridade é quando eu pego lá, eu tô bem, eu pego lá e vou numa creche e dou alguma coisa. Vou lá num lar de idosos e vou ouvir eles, conversar com eles. Isso é caridade, posso fazer caridade. Mas no dia a dia eu sou terapeuta. Entenderam a diferença? Então, é a confusão entre missão e voluntariado. A minha missão é o que eu faço bem, é o que eu amo fazer, então eu vou monetizar isso. Por quê? Gente, o médico, ele não tem uma assessoria espiritual? O psicólogo não tem uma assessoria espiritual? Todo mundo tem. O jogador de futebol, ele faz coisas às vezes que ele nem pensou que não sei o que. Tem algo espiritual por trás dele, porque nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais. Então tem algo espiritual ali por trás. Sempre. Então eu sou um terapeuta e a espiritualidade me apoia. Entenderam? Porque é super confortável para mim cobrar. Tá quebrando algumas crenças aí, Alan? Não, na verdade, a respeito disso, eu sou bem Tá tranquilo. tranquilo. Igual o meu professor, ele sempre ensinou a gente assim, né? Já sabia que ia chegar essa história de, mas você está cobrando para ajudar a pessoa. Aí o meu professor ensinou uma historinha bem sucinta que é assim, tem gente que ganha dinheiro vendendo bebida alcoólica, vendendo cigarro para matar os outros, e eu não posso ganhar para ajudar. Nosso dinheiro acaba sendo mais sagrado, na verdade, né? Gostei dessa metáfora. Gostei bastante. É exatamente isso. Então, e é importante a gente trazer para o consciente essas lealdades familiares, religiosas que a gente teve, porque também a gente fez muitos pactos, né? Não, talvez não nessa, mas em outras vidas, com escassez, com castidade, e a gente vai quebrando. A Prometer ajuda justamente nesses propósitos. Às vezes eu já trouxe para o consciente nela. Tem gente que já entendeu essa questão do dinheiro, mas ainda não consegue cobrar, ainda não consegue falar. Por quê? Porque tá lá no campo energético. É aí que vem a apometria, para trabalhar no campo energético, porque no racional já tá. E o sentimento de culpa, né? De prosperar ajudando o outro. Então, quando você quebra esses sentimentos, você quebra essas crenças, isso vai te fortalecer. Quarta, bloqueio de terapeuta, estrutura e direcionamento. Eu achava, gente, porque eu era bonzinho e porque eu era muito bom no que eu fazia, eu tive resultados extraordinários logo no começo. Aí eu falava, vai dar certo porque eu sou bom. Não vai. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou incrível. Logo no começo, gente, eu fazia visualização guiada, eu já tive gente que falou assim, nossa, eu fiz com um cara que cobra R$ 30.000 e não é tão boa que nem a sua. Aí eu achava que eu era bom, só que ainda assim não dava certo. Até essa semana foi engraçado. Não vou falar quem foi, tá? Mas no nosso treinamento de apometria, uma pessoa falou assim: ai, eu não consigo me conectar com visualização guiada, eu tenho uma dificuldade grande. Imagina, gente, como que essa pessoa ficou no final da visualização. Foi a pessoa que mais chorou e conectou e tudo e falou, foi incrível. Por quê? São maneiras. Eu tinha estrutura interna, mas eu não tinha estrutura externa, eu não sabia como ser terapeuta. E muitas coisas me ajudaram a mudar esse posicionamento, sabe? Então, eu até entendo de terapia, mas não sei como crescer com isso, é uma das grandes dificuldades. A ausência de planejamento, rotina e estratégia, que foi o que a Irane me trouxe no começo. Eu tenho que ter um passo a passo para eu fazer, eu tenho que saber que horas que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então, a gente, na mentoria de terapeuta próspero, a gente vai falando, olha, tal horário é melhor, a gente dá todo um direcionamento para facilitar. Por quê? Porque tem que ser divertido, não pode ser pesado, não pode ser. Porque senão eu não tô próspero. Se eu trabalho demais, se eu tô. É lógico que talvez eu faça isso por um mês, talvez eu faça isso no início, mas se eu tô trabalhando demais, se eu tô me desgastando, se eu tô exausto, eu não sou um terapeuta próspero. Eu tenho que ser saudável. Prosperidade não é o jogo do dinheiro, prosperidade é o jogo do crescimento. Tá? Essa frase é muito importante. Prosperidade é o jogo do crescimento, não é o jogo do dinheiro. Não é, ai meu Deus, eu preciso pagar minha conta, eu preciso fazer 10 mil, preciso não sei o que lá. É você estar sempre crescendo. É,
ser muito informal, sem posicionamento ou presença online. Eu preciso hoje trabalhar no online. É muito difícil você ter um negócio, mesmo que é negócio físico, tem que ter presença online. Aí o Marcelo pode falar, o online está na mão da pessoa o tempo inteiro. É rápido. E tem muita energia dispersa, sem foco, sem crescimento constante. A pessoa não faz da maneira certa, então ela fica perdida. De repente ela faz um negócio. E aí, de repente, 2 meses depois ela quer fazer de novo, então fica muita coisa. Gente, quando eu fui migrar de Instagram para fazer no Facebook, o meu Facebook tava uma zona, porque tinha um monte de campanha aberta, fechada, e dinheiro para cá e dinheiro para cá, e não sei o que lá. Tava muito difícil, por quê? Porque eu fiz muitas coisas esporádicas antes de fazer algo estruturado, antes de começar, de me estruturar. Então é muita energia dispersa, tá? E se eu não tenho energia dispersa, eu não tenho estrutura, eu não consigo ajudar as pessoas. E as pessoas estão totalmente desestruturadas. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque, por exemplo, tem terapeuta que conversa muito no Instagram. Eu ensino isso para os meus alunos. Você não tem que ficar conversando, dando palestra. Antes da pessoa fechar com você, ela não quer saber de diquinha. Ela não quer saber dessas coisas. Ela quer saber, vai me ajudar? Faz sentido? Tem estrutura? Tem. Quanto que é? Pix? Né? Eu tenho um dos mentorados que eu estava fazendo até o impulsionamento. E aí eu vi a página dele. Eu vi uma conversa que eu chamei ele e falei, ó, vem aqui, vamos conversar. A pessoa escreveu quero. Gente, a pessoa escreveu quero, é Pix, sabe? É paga, né? Mas a pessoa escreveu quero, ele, tá, e me fala mais sobre suas dores, tá? E me fala como que eu posso. Começou a ajudar e conversar. Gente, quero, fecha, né? Não é pra você. Por quê? Aí você fica falando um monte de coisa, a pessoa tem aquela obesidade emocional ali de receber, a pessoa não vai comprar depois. O terapeuta tem que ser direto. E muitas vezes a pessoa tá conversando com você no Instagram, ela tá no vaso sanitário lá, ela tá literalmente cagando conversando com você. Então, ela quer comprar ali na hora. Se você não responder, não fechar ali, ela vai conversar com a irmã, com a tia, que não gosta de terapia, ela não vai fazer. Então, tem que ser direto ali, tem que ser rápido. Gostou? É isso que você quer? Pix, né? E quando você tem estrutura e direcionamento, todo mundo que fechou aqui comigo, e tem pessoas que fecharam várias coisas aqui comigo. Alguma vez eu falei obrigado? Nenhuma. É parabéns. Você não tá me fazendo um favor, você tá fazendo um comprometimento com você mesmo. Eu nunca agradeço. Por quê? Não sou eu que estou precisando. Eu tô bem, eu tô estruturado. Se você não fechar, o outro vai fechar, porque eu tô bem, eu tô próspero. É você que precisa se comprometer. Então, quando a pessoa fecha, é parabéns. Cara, que bom que você está fazendo isso. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Vocês aqui que investiram no valor de 27,67. Quem é que já sentiu que até aqui esses insights já valeu muito mais do que 27 ou 67 reais? Alguém já sentiu isso? É isso. Então, é parabéns. Por quê? É um investimento seu em você mesmo. É retorno sobre o seu próprio investimento. Quinto, isolamento energético e emocional. Ninguém me entende, eu falta de apoio. Gente, como que eu resolvo essa sensação de ser único, né? Principalmente quem vai pro esotérico, pro holístico, né? Começa aquele, ai meu Deus, eu sou maluco, né? Gente, eu gosto é de gente maluca. Gente que é muito normal, eu desconfio. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque é muito certinha, é muito normal. Quem é normal é podada. Quem é normal é limitada. Quem é normal tá se adequando para ser aceita. Tá sendo normalizada. Eu gosto é de gente maluca, gente que questiona, gente que pergunta, gente que fala de nem sei se existe, mas eu acredito que possa existir, então eu vou falar de ET, vou falar de astrologia, vou falar de energia, vou entender o que está acontecendo, porque eu só consigo saber sobre o que eu quero se eu também tenho outras visões, se eu ouço o outro lado. Tem um exemplo que eu uso muito, é se você chegar na porta do banheiro, por exemplo, Silvio, se você chegar na porta do banheiro e lá tiver a Fabíola vai me responder essa, se chegar na porta do banheiro e lá tiver um M, é masculino ou é feminino? Se você chegar, é masculino ou feminino se tiver um M?
Você pergunta para mim? Sim, Fabiola. Ah, eu achei que você tinha perguntado para outra pessoa. Chegar no banheiro tem um M, masculino ou feminino? Ah, pode ser mulher, pode ser masculino, não sei. Exatamente, eu te sugestionei perguntando se é masculino ou feminino, mas pode É, ser masculino e feminino, pode ser mulher e homem. Então, se eu chego e tem um M, não é. necessariamente eu sei, porque às vezes o terapeuta também tem isso, de achar que é o dono da verdade, mas eu tenho que ouvir Pode o ser, outro ó, vou lado. fazer uma brincadeira. Pode ser médiums. Então é para todo mundo. É. Boa, boa. Então é isso. Eu preciso, se eu me isolo, eu me perco, porque aí eu sou o dono da verdade, eu não tenho outras. Eu preciso me conectar e me conectar com pessoas que pensam também da mesma forma para me sentir fortalecido. Então eu preciso andar com pessoas. E às vezes eu não consigo andar fisicamente. A gente anda no online, né, Bianca? A gente é uma tribe, né? Uma comunidade de pessoas que estão falando sobre energia, espiritualidade, comprometimento. Então, cansaço de dar muito e receber pouco, você se isola. E, gente, o ser humano, quando se isola, ele fica doente, né? Tem um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que lá ele menciona, tem uma matéria sobre felicidade em Harvard, por isso que as pessoas, principalmente coaches, é, mencionam muito Harvard, porque lá tem estudo sobre felicidade. E eles começaram isso em 87. Antes disso, tinha 17 estudos que davam errado para um do que dava certo. Aí veio o Martin Seligman e ele começou a impulsionar que as pessoas fizessem estudos que davam certo. E naquele momento, de Harvard, de cada 5 alunos, 4 tinham depressões leves durante o ano e um saía do curso por causa de depressão ou burnout. O que estava acontecendo com essa pessoa? A pessoa que se isolava, que ficava estudando na biblioteca, ficava muito sozinha, parava de visitar a família, era essa que tinha depressão, burnout, ansiedade e saía do curso. Então, o ser humano fica doente quando ele se isola. Ele precisa estudar em grupo, ele precisa estar com pessoas que falam a mesma língua, ele é um ser social. Então, eu preciso encontrar algum lugar que me fortaleça. Fez sentido, Silvia? Então, e o dar muito e receber pouco? O que que é dar muito e receber pouco? Por que que eu tô dando muito, gente? Porque eu tô querendo ser aceito. Porque eu tô querendo ser bonzinho. Porque eu tô manipulando. Por isso que eu dou muito. Eu tenho que dar, porque se eu não for bonzinho, não vão me amar, né? Então eu tenho que dar, mas eu tenho que dar de forma saudável. Tem que ser mais do que eu recebi, mas tem que ser saudável. E outra coisa, você sabe quando a pessoa não é saudável, que ela tá dando que ela não é saudável? Quando ela fala assim: Nossa, eu faço tudo e ninguém me entende. Nossa, eu tô ajudando tanto essa pessoa e ela tá me dando uma apunhalada pelas costas. Ou, nossa, essa pessoa é ingrata. Gente, se essa pessoa tá fazendo e ela dói, é porque ela não tá dando por amor, ela tá dando por quê? Para receber em troca. Por isso que é manipulação. Então, pessoa boazinha demais e que tem medo de colocar limite, que tá ajudando demais, não é saudável. Fez sentido? Apego ao invisível ou resistência ao concreto. Ai, gente, gratiluz. A espiritualidade vai lotar minha agenda porque eu sou boazinha, né? Vou esperar o universo me mostrar o caminho. Ai, quando eu tiver confiança, vai dar certo. Mas, e aí, o que que você fez? Teve até uma cliente de apometria essa semana, que ela falou assim: Nossa, eu fiz apometria em setembro e não aumentou meus clientes. Aí eu, tá, você fez apometria limpa, desbloqueia, mas o que que você fez para aumentar os clientes? Ah, não fiz nada. Tá, mas você nem mandou mensagem para os clientes antigos, perguntou por que que eles não estavam vindo, sabe? Coisa simples. Você não fez, não foi tomar um café com as pessoas, sabe? Não fez nada para. Não. O que que você fez para lotar sua agenda primeiro? Alguma coisa você fez. Você tem que buscar um caminho para você ter clientes. A apometria tira bloqueio, gente, mas ela não vai fazer sua parte, né? Ah, eu quero ser um terapeuta de luz, mas eu tenho que ter ação prática, eu tenho que me comprometer, tenho que entender o jogo, tenho que entender como é que é o mercado, porque Deus dá as cartas, e as cartas são diferentes para cada um. As minhas cartas são diferentes da Bianca, que são diferentes da Fabíola, que são diferentes do Marcel, da Silvia, da Irani. Só que não importa minhas cartas, o que que eu tenho que fazer? Jogar o jogo.
Ou você joga banco imobiliário falando, ai meu Deus, tá caro essa cadeia. Ai, tá caro esse aluguel. Não, qual é a carta? É isso? Tá, então faz. Como é que eu faço? Eu tenho que jogar o jogo com consciência para prosperar. Fale, E Bianca. até, e até falando da espiritualidade, citando a mim, eu passando numa consulta, bom, sou umbandista, tô sempre na Umbanda. Vou lá conversar para entender qual é o meu caminho, o que eu tenho que fazer. E o que sempre me dito mas porque assim, a espiritualidade, por mais que eles venham para a Terra, eles têm a sabedoria da atualidade, né? Mais ou menos. Eles falam com o jeitinho deles, né? E eles sempre me falam assim: você já fez aquele negócio que você precisa fazer na internet? É por isso que me impulsionou de estar aqui hoje, de ter fechado a mentoria com o Pedro, né? Para eu entender o que, que eu tenho que fazer, porque por mais que eu confie na minha espiritualidade, confie na minha ancestralidade, eu preciso fazer, porque eles não vão fazer para mim. Eles me indicam, ó, faça assim, mas quem vai fazer sou eu, né? É isso. Quando a pessoa fica muito esperando o milagre do céu, eu fico imaginando Deus falando assim: Ô amigo, tô te mandando a escassez para você começar. Tô esperando você levantar e andar, né? Tô esperando você levantar e se comprometer, né? Então, quebrando essas crenças, entendendo quem você é, o que te move de verdade? Qual é o seu propósito nesse mundo, sabe? Eu até tenho uma pulseirinha que eu tirei agora recentemente, que é de um treinamento de inteligência emocional, onde ela tá escrito assim: Eu não vim nesse mundo a passeio. Eu não vim aqui para brincadeira, sabe? Eu vim para ser útil, para trabalhar, para crescer, para me divertir também no processo, porque eu mereço me divertir, mereço ser feliz, mereço liberdade. Só que essas questões, elas precisam do quê? De maturidade. O que que é maturidade? Ontem tava as amiguinhas da minha filha aqui em casa, aí eu perguntei para elas, vocês querem abobrinha ou vocês querem bolo com cenoura? Bolo de cenoura? O que que elas vão responder com 10 anos de idade? Bolo de cenoura. Por quê? O adulto, ele tem que escolher a abobrinha, gente. Ai, mas eu tô escolhendo bolo de cenoura até hoje. Você não assumiu a sua maturidade. Ai, Pedro, mas eu tô na escassez financeira até hoje. Você não assumiu a maturidade sobre suas finanças. Ai, Pedro, eu não tô conseguindo nenhum relacionamento, sem todos os relacionamentos são tóxicos. Você não assumiu sua responsabilidade emocional. Você é uma criança ainda, que tá fazendo escolhendo o bonitinho, o gostosinho. Quem tem escassez financeira é por quê? Porque não coloca números, não coloca prioridade, não é verdade? Porque se a pessoa ganhar 1.000, ela consegue organizar, investir, ela consegue crescer de alguma forma. Se ela ganha 2.000, 3.000, 5.000, não é o quanto que você ganha, é o quanto você tem maturidade sobre as suas finanças que vai definir os seus resultados financeiros. Fez sentido para todo mundo? Agora a gente vai fazer eu quero saber o feedback de vocês, do que vocês aprenderam hoje, tá? Agora é o momento da gente conversar e depois eu vou fazer só um, um ritual de encerramento e de compromisso com a missão, tá? Então, assim, primeira coisa, eu vou perguntar realmente, Alan, de hoje, de tudo que você Opa! aprendeu, da energia, da transformação, o que que foi mais importante para você? O que que te chamou a atenção nesse treinamento, Alan? Eu vou tornar a repetir o que eu falei no começo, né? Essa parte que você colocou, organizando na primeira parte, né? De coisas de crenças limitantes ali que a gente, né, possa ter, ajudou bastante digamos assim, refazer um script de como eu devo seguir, entendeu? Porque às vezes a gente tem ali um pico que está te atrapalhando, só que daí de repente você já se confunde em outro e confunde outro e acaba não resolvendo nenhum. Então, para mim, assim, particularmente, eu gostei muito dessa maneira que você expôs essa parte, sabe? Que deu para a gente separar direitinho, ó, para eu resolver essa parte, eu vou fazer isso. Para eu resolver essa parte aqui, eu vou fazer isso daqui. Então, meio que deu para mim me organizar nessas questões. E, né, a gente
não choca nenhuma uma com a outra, que é onde a gente acaba se Nossa, confundindo e acaba não resolvendo nenhuma nem outra também, né? Então, isso que eu achei bastante nossa, interessante, até agora nesse intervalo para o almoço, ficou isso na minha cabeça, eu estava reorganizando tudo ali. E a gente sabe que tem que resolver todos esses problemas. Só que a gente, às vezes, colocando o carro na frente dos bois e acaba não fazendo nada, né? Então, perfeito. agora na parte do almoço, eu acho que não foi bastante interessante para mim. Eu já aproveitei esse intervalo, eu já comecei a reorganizar e, né, a partir de reorganizar essa primeira parte, já até alivia a gente, porque a gente já tem uma menção melhor de como organizar o resto, incluindo também como a gente vai fazer na página e tal, né? Procurando novas estratégias ali, né? E como a gente já está organizado da primeira parte, automaticamente a gente acaba se organizando no resto também. Então eu achei que complementou bastante a maneira que você expôs toda a situação. Mas fico feliz de coração. Eu gosto de facilitar para as pessoas, né? De aprender, entender e facilitar para as Sim, pessoas. facilitou bastante. Mas, então, estamos comprometidos? Somos uns. Topa ser um terapeuta próspero e mudar a vida das pessoas? Alan, Pô, eu acho que eu já comecei, né? boa, é isso aí. Então, a decisão está tomada. Parabéns. Quem acha que o Alan merece uma salva de palmas por estar aqui, gente? Se comprometer por estar aqui. Massa. Gratidão por estar aqui. A energia desse trabalho não é só minha, é de todo mundo que se comprometeu, que está também doando a própria energia. Então, Fabiola, por que que valeu a pena para você? Olha, O teve que que uma coisa que mudou para você? aconteceu na primeira, ai, meditação. Ah, aquela que foi bem alto, o som mais alto, assim. Da gratidão. Isso, da gratidão. É, eu tô com energia baixa, assim, sabe? Não tô. E eu acordei assim. Eu tava em pé, mas parecia que eu tava deitada. Sabe quando você parece que você tá se arrastando, assim? A minha energia tava arrastando, assim. E durante aquela meditação, eu senti uma força gigante no primeiro chakra. Mas Acredito. gigante, assim, que mudou o resto do dia. Mudou minha energia total. Só isso já valeu estar aqui. Mas, E aí é o aprendizado, começar a ter começou a clarear a apometria para mim, e é legal ouvir os colegas. Então, vale a pena, a gente sempre aprende com você, aprende com os colegas e aprende com o universo quando a gente recebe, né, as energias que eles estão dando para nós. Então, mas, tudo isso. parabéns. Obrigada. Então, parabéns. Tá decidido ser um terapeuta próspero? Ser um Sim, terapeuta e multiplicar? Bora? sim, vamos multiplicar. Então, quem acha que a Fabiola merece uma salva de palmas pela energia e comprometimento dela hoje? Obrigada, pessoal. Boa, Gratidão. Fabiola. Irani, por que que valeu a pena o treinamento hoje? Olha, eu falo muito, hein? Vou começar a falar aqui, tô brincando. É, Você tem só um minuto. eu, eu sempre digo que eu aprendi que não existe dor pequena e nem dor grande, né? Existe dor. E aí, quando a gente resolve ser terapeuta, né, a gente tem que entender que a nossa história é um grande diferencial para ajudar outras pessoas. E com é olhar para a nossa história. Então, assim, a Irene de hoje é uma Irene que passou por muitas coisas e que hoje, assim, hoje, né, eu acabei sendo um pouco de exemplo aqui, né? Porque as pessoas podem olhar e ver que em menos de um mês eu decidi mudar e está dando certo. Então, todo mundo pode, né? Então, vai dar tudo certo para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo workshop aqui de atualização e todo mundo falando que está recebendo 30 mil por mês, inclusive o Marcel. Então, assim, vai.
todo mundo vai crescer, né? Então é sempre é bom ouvir histórias diferentes, e é sempre é bom a gente conhecer com os outros amigos, né? Eu falo que nesse mundo das terapias é que nem tatuagem, né? Você faz uma, você quer fazer várias. Mas não importa fazer várias, o que você tem que fazer bem feito. Então, você só tem uma terapia, só tem a apometria, faça só a apometria, entendeu? E depois você vai fazendo os outros. E é maravilhoso. A apometria mudou a minha vida. Assim, um curso que, eu repito, eu não ia trabalhar com apometria, eu só fiz mesmo apometria para poder me proteger. Inclusive, quando o Pedro falou do cara que falou para mim que não tinha é, apômetro bom, fui eu. E eu tinha acabado de fazer a inscrição, eu falei, putz, gastei meu dinheiro à toa. E assim, hoje eu posso dizer, tá? Eu sou ótima fazendo apometria. E o Pedro também. Então, assim, a gente. E quando a gente entende a técnica, né? Porque às vezes a gente faz uma terapia, mas não é aquilo. E a gente também tem que aceitar que não é aquilo. Por exemplo, eu fiz constelação, eu adoro fazer. Mas eu faço constelação sempre? Não. Gente, eu faço 2 atendimentos de constelação no mês, sabe? Não é porque eu amo baralho, sabe? Regressão só tá lá na minha bio. Mas esse mês eu fiz 2 regressões. Então, assim, você vai se identificar, sabe? E se permita, que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, a minha terapia é o baralho, eu não vou me abrir. Ó, a apometria está sendo a minha terapia principal. Hoje eu trabalho mais com apometria. Não abandonei meu baralho, né? Que eu uso baralho no meu relatório, né? Eu coloco meus conselhos lá e vem clientes de acordo. E a gente tem que entender, ó, porque de acordo com o meu relatório, com o conselhinho, a pessoa, eu quero saber mais, então eu vou fazer uma consulta completa com ela. Que ela abriu 3 cartas para mim, então eu quero fazer todas. Então, assim, dá certo, dá certo. Já deu certo. Gente, quem acha que a Mirani contribuiu bastante aqui hoje, vai salva de palmas. Boa. Silvia, por que valeu a pena hoje? O que você mais aprendeu aqui hoje? Para você. Gente, vou ser sincera, eu estava muito na criança ferida e com medo de querer crescer, né? E eu já aprendi que realmente a prosperidade é um jogo de crescimento, que não dá realmente para ter tudo que eu quero sem sair do lugar, né? Então eu preciso me estruturar, realmente crescer e realmente me tornar quem eu quero ser, porque do jeito que está hoje não dá. Eu vi meu futuro aqui há 5 anos e falei, não é isso que eu quero. Então me abriu muito os olhos, assim, hoje foi. Acho que eu tive até uma revelação aqui no meio da meditação sobre isso. Então, realmente decidi que do jeito que está não dá. Então, eu preciso mudar e fazer algo. Mas, então, tá decidido ser um terapeuta próspero? Com certeza. Ela merece uma salva de palmas, gente? Boa, garota. Parabéns, fico feliz. E a gente nem faz ideia, gente. A gente monta o treinamento, a coisa, a gente nem faz ideia do que vai vir. E a pessoa tem revelação, a outra muda a vida, o outro toma uma decisão. E é muito bom ser instrumento na vida das pessoas. Essa sensação, sabe? Tem gente que fala que não consegue conectar com visualização guiada e se acaba, né, Bianca? Conta um pouquinho pra gente por que valeu a pena hoje pra você. Nossa, eu ia falar exatamente sobre isso também. Bom, mas começando. É, hoje abriu muito minha mente, com mais clareza, né, para os passos que eu preciso dar com mais firmeza e organização. Definir as metas com prazo e cumprir, me mover para, nessa direção das minhas metas. Hoje eu já me sinto com uma energia de prosperidade, eu vivo na prosperidade e busco mais ela, né? E falando sobre a visualização, eu sempre tive muita dificuldade em visualizar. Ah, Pedro desbloqueou
me desbloqueou na quarta-feira. Inclusive, na quinta-feira eu fiz uma apometria e eu visualizei. E para mim foi incrível, porque antes eu tinha muita dificuldade. E eu era a Mas, pessoa que eu não estava acreditando que ia ver nada. Eu vi. que massa. Parabéns. Obrigada. A Bianca merece uma salva de palmas, gente. Eu acho que falta o Marcel, né? Marcel, o que que valeu a pena para você, meu irmão? O que que você leva daqui hoje? Também abriu muito minha cabeça. Eu acho que identifiquei aí um caminho para realmente atuar como terapeuta. Eu me identifico muito mais do que as convencionais, que era a que eu sempre fiz, né? Psicanálise ou terapia comportamental, como eu já comentei, mas também já fiz regressão, também já fiz constelação, mas nunca tinha, sei lá, porque eu estava vendo muito curso de psicanalista e tal, uma formação um pouco mais morosa, né? Então, acho que isso estava me distanciando um pouco desse plano de ser terapeuta, porque trouxeram aí um caminho que eu acho que, além de eu me identificar mais, é algo que eu consigo colocar em prática mais rápido, por mais que demore eu chegar na minha meta, e como a gente colocou, meta de faturamento, eu acho que seria algo que eu me sentiria muito mais realizado em trabalhar do que a outra visão que eu estava tendo. Então, isso já valeu muito a pena. Parabéns, irmão, por se permitir, por estar aqui. E uma salva de palmas pro Marcel, né? Uma, uma salva de palmas para vocês. E nessa, nesse ritual de encerramento, a gente vai colocar agora uma carta para você mesmo.